Bom, no último domingo, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria indicando o suposto favorecimento da Jovem Pan no recebimento de verbas federais e posicionamento favorável ao governo de Jair Bolsonaro. Para falar um pouco sobre o assunto, a gente recebe agora a doutora Paula Bernardelli, sócia da Neisser e Bernardelli Advocacia, especialista em direito eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e da Comissão Permanente de Estudos em Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo. Tudo bem, doutora? Obrigada pelo seu tempo por aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Para entender bem, doutor, o que pode e o que não pode nesse período? Por exemplo, de quais fontes não é permitido receber dinheiro, doação, o governo em período eleitoral? Bom, com relação a esse tema específico, o governo não pode fazer publicidade institucional no período de campanha, né? Na verdade, já desde os 3 meses que antecedem a campanha, então não pode ter essa compra de espaço para publicidade institucional. E o que não pode acontecer é que não pode existir um desequilíbrio nas estruturas jornalísticas, nas coberturas jornalísticas sobre as campanhas, sobre os candidatos, sobre as candidaturas em geral. Então, existe uma proibição, uma vedação de que qualquer veículo de comunicação, seja concessionária de serviço público ou não, então sendo um veículo de comunicação e tendo uma obrigação jornalística, exista uma neutralidade nessa cobertura. Essa cobertura não seja nem expondo muito determinada candidatura e nem escondendo outra candidatura e muito menos num tom muito favorável a uma, muito prejudicial a outra. Há um dever jornalístico de neutralidade, né, que é um dever natural já do jornalismo de sempre, que acaba sendo acentuado neste período eleitoral. Doutora Bernardelli, a pergunta agora de Roberto Mota. Bom dia, doutora. Seguindo esse critério que a senhora acaba de mencionar, me parece, como cidadão e leitor, que veículos como, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão ou o jornal O Globo descumprem flagrantemente essa regra, porque trata-se de veículos cuja cobertura é 100% negativa ao presidente Jair Bolsonaro e claramente favorável ao seu concorrente. Por que nada acontece com esses veículos? Para que exista, com qualquer veículo, para que exista qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de punição, isso precisa ser investigado em uma ação judicial. Se qualquer candidatura se sente ofendida pela cobertura jornalística que é feita por um veículo de comunicação, por qualquer veículo de mídia, ela pode ingressar com uma ação judicial na Justiça Eleitoral, que é chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por um tipo específico que existe na legislação chamado uso indevido dos meios de comunicação e comprovar que existe essa divergência, né, que existe esse desequilíbrio na cobertura e que isso de alguma forma prejudicou ou favoreceu aquela candidatura. Essa ação é encaminhada à Justiça Eleitoral, ela tem todo um período de processamento que todas as partes envolvidas podem se defender, provar os seus pontos e ao final há uma decisão. Eu não tenho conhecimento de que exista qualquer questionamento judicial sobre isso. Se existe uma candidatura que se sentiu lesionada pela cobertura jornalística que é feita por algum desses veículos que o senhor mencionou, essa candidatura não procurou as medidas para que isso fosse corrigido. Não existe essa ação ajuizada. Então, isso não está sequer em debate no judiciário, porque não houve uma candidatura que se sentiu lesionada e que levou isso a debate no judiciário. Não se trata nem de discutir se a decisão foi acertada ou não foi, porque não existe sequer a provocação do judiciário para analisar isso. Então, provavelmente não acontece nada porque não existe esse debate no judiciário. Se houvesse esse debate, aí sim isso seria analisado, juntado. Essa é uma ação que costuma ser bastante longa em comparação às outras ações eleitorais, porque essas alegações precisam certamente ser provadas, precisa existir um estudo de diversos elementos que mostram que existe efetivamente um desequilíbrio. Essa percepção do desequilíbrio, às vezes, tem a ver com os nossos vieses e não com a realidade fática do que está sendo divulgado ali. Por isso que é feito um estudo em cima do que é divulgado e não só a partir de uma percepção com base em vieses e etc. Agora são 7h57. Ô, doutora, falando sobre processos da Justiça Eleitoral nesse momento, é muito comum que nesse momento haja uma enxurrada de processos judiciais em relação a partidos e depois que passa a eleição, muitas vezes esses processos ficam esquecidos, né? Esses processos
continuam caminhando. O que acontece é que algumas questões são muito específicas relacionadas ao período eleitoral. Então, quando existe, por exemplo, uma representação de propaganda eleitoral, dizendo que uma propaganda não cumpre a forma como ela deveria cumprir, cuja única sanção prevista em lei é a retirada da propaganda, e muitas das ações são assim, não existe aplicação de multa ou não existe nenhuma sanção direta à candidatura, existe uma sanção de retirada da propaganda. Quando acabam as eleições, essas ações acontece com elas o que a gente chama de perder o objeto. O que é discutido nelas ali já não faz mais sentido porque a propaganda não está mais nem passando. Então, essas ações acabam sendo extintas e arquivadas. Agora, quando a gente tem ações que têm sanções mais graves, quando tem aplicação de multa a candidaturas, quando tem essas ações maiores que podem levar até a cassação de uma candidatura, elas seguem tramitando. E elas, volta e meia, voltam a aparecer quando tem alguma notícia que impacta em alguma candidatura, alguma aplicação de multa muito alta, alguma cassação. Essas cassações por conta de questões eleitorais são sempre ações que iniciaram no período eleitoral e seguem tramitando após o fim das eleições. E, doutora, para a gente encerrar rapidamente, as emissoras de rádio e TV são obrigadas a ter um arquivo com as movimentações, comprovar essa movimentação de verbas que vem do governo? Sim, todo recurso que vem de dinheiro público precisa existir uma prestação de contas com relação a ele, precisa ser auditável pela população. Ainda que não exista uma obrigação imediata de que isso esteja público no sentido de estar num site, que eu possa entrar neste site imediatamente e verificar a destinação de todo esse recurso, ele precisa ser auditável, pelo menos se houver alguma ordem judicial de que isso venha a público. Então, qualquer recurso público repassado a emissoras de TV ou a qualquer outra empresa precisa ser um recurso auditável, um recurso que as pessoas possam ver o quanto de dinheiro foi passado, no que este dinheiro foi gasto, porque, afinal de contas, a gente está falando de dinheiro público, né? Um dinheiro que a população precisa entender o seu destino, entender o seu uso. Agora, doutor, em 30 segundos, há muita propaganda, obviamente, institucional e de orientação ao público, como o Ministério da Saúde e tudo mais, né? Mas todas entram nesse escopo? Não necessariamente. A legislação eleitoral prevê que algumas coisas, alguns temas podem continuar, temas que são relacionados a essas questões de saúde pública, por exemplo, podem continuar existindo com caráter exclusivamente informativo. Elas não podem trazer propaganda de programas do governo, elas podem trazer exclusivamente informações, como informações sobre um calendário de vacinação, para a população ter acesso a isso, informações, como a gente teve na pandemia, muito na eleição de 2020, informações sobre cuidados sanitários a serem tomados. Essas informações técnicas, esse caráter puramente informativo pode continuar existindo. O que não pode é existir qualquer menção de propaganda ou de divulgação de um programa de governo. Perfeito. Doutora Paula Bernardelli, especialista em Direito Eleitoral e Político. Obrigada pelos esclarecimentos. Doutora, boa terça-feira. Muito obrigada. Bom dia.